Evangelho de João, capítulo 18, verso 1, diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, ao qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntou ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte de oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, com archotes e com armas. O evangelista Marcos, ele fala que eles vieram também com porretes. Verso 4, preste bem atenção no verso 4 aqui. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Diga comigo, adiantou. Diga, ele deu um passo à frente. Diga comigo de novo, adiantou-se. E disse-lhes: a quem vocês buscam? E responderam: a Jesus o Nazareno. Então disse Jesus a eles: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, aqueles soldados recuaram e caíram por terra. Eu quero ler a última parte, diz assim: quando, pois, lhes disse: sou eu, aqueles soldados recuaram e caíram por terra. A primeira coisa que essa passagem nos leva a compreender é que se até Jesus enfrentou ataques, por que eu e você não enfrentaríamos? Se os inimigos vieram até contra Jesus, por que não viriam contra nós? Primeira coisa que você tem que entender é isso. O Evangelho de João, capítulo 18, pastor Odô, ele vai falar de um momento pós-ceia. Jesus reúne com os seus discípulos para a última ceia. Isso é na quinta-feira. Os judeus eles já declaram a sexta, porque na verdade era na noite de quinta-feira. Para o judeu, então, o anoitecer já declara o outro dia. Seria para nós a sexta-feira da paixão. Então, na quinta-feira à noite é o último encontro de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele manda que eles preparassem um lugar que já estava separado, um cenáculo. Alguns acreditam que é o mesmo lugar, não é uma unanimidade na teologia, mas alguns acreditam que é o mesmo lugar da nossa primeira mensagem dessa série, onde os discípulos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Então acredita-se que aquele lugar seja lá o sótão, o ático da casa da mãe de João Marcos. Eles sentam à mesa com Jesus, jantam, Rony, a janta, a ceia da Páscoa, que era cultura judaica, eles se reunirem para essa ceia do Pachá, que era a celebração da libertação de Israel do Egito, lá do Êxodo, que nós encontramos. Depois disso, Jesus, conversando com seus discípulos, ele declara: onde vocês vão me trair? Há um alvoroço naqueles 12 homens, perguntando: mas quem vai ser? Quem vai ser? E Pedro, talvez não só curioso, mas pensando em neutralizar o traidor, do outro lado da mesa ele grita para João, que está ao lado de Jesus. Ele diz assim: João, pergunta para ele quem vai trair. Então imagina uma mesa grande. João se aproxima de Jesus e diz assim: Rabi, quem de nós vai traí-lo? E Jesus diz: aquele que eu entregar o pedaço de pão molhado, esse vai me trair. Jesus então pega aquele pão, provavelmente ele molha ali em uma coalhada, e ele entrega para Judas e diz a Judas: faça o que você tem que fazer. Naquele momento ele revela para Judas que ele já sabia, que Judas já estava com o seu plano desenhado, já tinha inclusive visitado os fariseus, já tinha inclusive começado um processo de negociação dessa traição por 30 moedas de prata, diga-se de passagem o valor de um escravo naquela época. Judas, naquele momento revelado, Satanás toma conta dele, ele levanta indignado e sai. O próprio evangelista João diz que eles pensam que ele saiu para comprar mais comida, porque ele era o tesoureiro do grupo. E depois que João sai, então Jesus reúne os 11, chama a atenção dos 11, dizendo: gente, se aproximem. E ele toma do pão e diz: esse pão ele representa o meu corpo, que é partido por vós. Ele toma o cálice e diz: esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Algo novo vai se manifestar agora. Há um novo tempo, um novo ciclo, um novo testamento começando ali. Então ele serve a ceia para os discípulos, declarando a partir daquele momento o início daquilo que seria a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Quem está comigo aqui, diga amém.
Depois que Jesus termina, ainda há uma discussão de Pedro dizendo que nunca iria negá-lo, e ele diz: ainda me negará 3 vezes, antes do galo cantar, toda aquela situação. A Bíblia diz que Jesus ele se ausenta daquele ambiente com alguns discípulos e ele vai para o Getsemane, o jardim do Getsemane. Era um ambiente onde ele com os seus discípulos, frequentemente quando estavam ali na cidade de Jerusalém, eles iam para orar. E Jesus então vai para o Getsemane, e naquele ambiente que nós vemos Jesus suando gotas de sangue, é quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então todo o pecado do mundo começa a sobrecarregar. Ele começa a levar sobre si o que Isaías fala lá no capítulo 53, todas as nossas iniquidades ele toma sobre si. Então aquela angústia não é uma angústia dele, é uma angústia nossa. Você consegue entender isso? Por isso, quando você estiver angustiado, pare com a angústia, porque ele já levou sobre si a tua angústia. Você pode dizer um amém? Se estiver oprimido, pare, não, fala: Jesus, o Senhor já levou, não faz parte de mim mais. Jesus volta então, encontra os discípulos dormindo, ele dá um chacoalho neles, falou: vocês não conseguem orar nem 1 horinha comigo? E depois que ele termina esse tempo de oração, de relacionamento com o Pai, ele se levanta, mas ele não se levanta para voltar e dar início às festividades da Páscoa que todos estavam aguardando. Pelo contrário, ele se levanta para se entregar. Agora iria acontecer o que ele já estava declarando aos seus discípulos aí pelo menos 3 anos, que ele teria um tempo na terra e seria fundamental ele se entregar. Que quando Jesus sai com os discípulos, com aqueles que o acompanhavam, além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, uma horta ali, ele encontra Judas o traidor. Judas, enquanto ele estava orando, ele vai ao encontro dos fariseus, os religiosos, e ele então fecha o seu negócio de traição. Recebe o dinheiro, as 30 moedas de prata, e os religiosos agora liberam, os fariseus agora liberam para ele uma corte de soldados. Eu quero chamar a sua atenção para esta corte de soldados, que era um grupo de pelo menos 300 soldados. Pelo menos 300 soldados. O que era uma corte de soldados? A corte de soldados era um grupo de soldados romanos que ficavam numa fortaleza chamada Antônia. A fortaleza de Antônia é uma fortaleza com 4 torres que faz uma conexão, que faz uma ligação com o templo em Jerusalém. Não conheço ainda, mas eu leio bastante para poder compreender, mas eu irei. E esses 300 soldados, eles eram soldados romanos que eram deixados à disposição de Herodes, o rei fantoche dos judeus, fantoche de Roma. E o objetivo desses soldados, essa fortaleza ela estava conectada ao templo, eles então ali ficavam em prontidão, todos os dias de plantão tinha no mínimo 300 soldados preparados para a batalha, preparados para a guerra, com espada na cintura, Giovanni, prontos para qualquer insurgência, para qualquer rebelião, até porque infelizmente ali naquele território aconteciam muitas rebeliões, principalmente dos zelotes, que se diziam zelosos pela lei, e eles se insurgiam contra os romanos constantemente. Então eles sempre estavam preparados, e eles tinham uma conexão direto com o templo, porque o templo muitas vezes era aquele ambiente onde se reuniam para armar essas insurgências, e aqueles homens soldados preparados, sangue nos olhos, espada na mão, sempre prontos para a batalha. Quando os fariseus, e eles serviam tanto Herodes quanto os fariseus, quando os fariseus fecham um negócio com Judas, eles chamam esses soldados, essa corte, de no mínimo 300, no máximo 600 soldados. Era uma verdadeira multidão, se nós fôssemos ver. E também enviaram os guardas do templo. Quem eram os guardas do templo? Eram soldados judeus, que tinham um papel de uma segurança interna do templo. Eles guardavam o sinédrio. Então acredita-se, um pouco de que eu estudei, que tinha pelo menos um soldado para cada membro do sinédrio, mas acredita-se que era mais. Se nós formos trabalhar com o mínimo, nem com o máximo, era 300 soldados romanos mais 70 guardas. Se for trabalhar com o máximo, a gente vai trabalhar aí com mais de ou pelo menos 600 soldados romanos, e aí pelo menos uns 200 ou 140 guardas do templo. Junta-se Davi todo esse povo, e eles vão ao encontro de Jesus. Por que toda essa multidão, Joelmir? Porque eles sabiam que Jesus sempre estava cercado por uma multidão.
E pela forma que Jesus era amado pelo povo, eles acreditavam que quando prendessem Jesus ia haver uma grande revolução, até porque ele pregava, ele manifestava o reino, e eles achavam que era um reino humano, então isso preocupava. E quem agora estava coordenando todo esse exército? Judas. Não foram fariseus ali, ou sumo sacerdote. Era Judas que estava coordenando. Tinha lá Malcom, o segurança do sumo sacerdote, o guarda do sumo sacerdote. E esses homens vão preparados para prender Jesus. Chama muita atenção que o texto diz que eles foram com lanternas. Eles prepararam lanternas, que era uma iluminação melhor do que tochas. Lanternas, por mais que fosse com fogo, tinham o objetivo de trazer uma claridade maior, porque eles pensavam que Jesus poderia até fugir. E eles foram preparados para prendê-lo. Quando eles encontram Jesus, o verso 4 diz: sabendo, pois, Jesus todas estas coisas, ou seja, tudo que estava para acontecer, Jesus já estava preparado. Quando ele encontra aquele grupo de homens, ele se adianta. E esse é um dos pontos principais da mensagem de hoje. Como que nós vamos vencer os ataques dos inimigos? É quando nos adiantamos a ele. Amém, queridos? Como que nos adiantamos aos ataques do inimigo, Samuel? É quando nós discernimos, entendemos o que ele está levantando antes dele levantar. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira lição, e eu estou mostrando isso para vocês, todo esse prisma, para você compreender que os ataques do inimigo, que as perseguições do inimigo não vêm só para você, elas vieram também contra Jesus. O inimigo também tentou atacar Jesus, ele também tentou prender Jesus, ele também levantou armas contra Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus se adiantou. A primeira lição, se você gosta de anotar, anota lá no seu caderno, anota lá na sua Bíblia, anota lá no seu ponto, no seu bloco de notas, que eu acredito que tem muita gente aqui enfrentando, infelizmente, batalhas espirituais, e Deus está trazendo estratégias para você. Você pode dizer amém? Se adiante aos ataques do inimigo. Esteja um passo à frente. Esteja um passo à frente. Pastor, como é que eu posso estar um passo à frente? Quando você começa a discernir. A Bíblia diz aqui: sabendo, pois, Jesus de todas as coisas que iriam acontecer. Ele já tinha discernido. Pastor, mas ele era Jesus. E eu não sou Jesus. Mas você tem o Espírito de Cristo habitando aí em você. Amém, queridos? Como é que eu posso discernir o ataque do inimigo? Aqui o ataque, aqui o inimigo, não é o ataque que eles vieram para prendê-lo, mas aqui o inimigo se levanta através de soldados. Talvez na sua vida o inimigo está se levantando através de propostas. Vamos fazer um esquema? Não quer ganhar um a mais? Talvez para outros o inimigo está se levantando, pastor Odô, através do sexo oposto. Aquela conversa fiada, daquele homem sem vergonha, que vive trazendo uma cantadinha, daquela mulher que é carente demais, que vive se insinuando. Talvez o ataque do inimigo, o levante do inimigo, ele tem se levantado contra, o levante se levantado ficou redundante, né? Mas talvez o inimigo tem se levantado contra algumas pessoas para provocar a sua ira, porque você tem facilidade em se descontrolar. Talvez o levante do inimigo tenha sido pela oportunidade da mentira. A Bíblia diz: sabendo Jesus todas essas coisas, ele se adiantou. Tem muita gente que está caindo, que está apanhando, que está fracassando, porque ele não está discernindo. Coloca a mão sobre o seu peito, fecha seus olhos e diz: Jesus. Fala com mais intensidade, diga: Jesus, me dá discernimento. Diga: abre meus olhos para que eu possa ver quem de fato é o inimigo contra a minha vida. Discernimento. Aqui o próprio Jesus está nos ensinando isso. Não é uma questão que ele tinha e você não tem. Se você tem o Espírito de Cristo habitando no teu espírito, você precisa aprender a discernir. Às vezes é uma conversa esquisita dentro de casa, uma conversa tola, de uma bobeira.
você e o cônjuge começam a entrar em guerra. Ei, começa a olhar o que tem por trás. Tem algo maligno aí, meu irmão, que está te provocando. Às vezes é uma situação que não tem nada a ver, mas é um sentimento que começa a gerar no seu coração uma rebelião, uma indignação. Começa a ver se isso não é um ataque do inimigo. A Bíblia conta a história, lá no livro de 2 Reis, de Eliseu e o seu servo dentro de casa. Quando os soldados de um rei, que Eliseu estava frustrando os seus planos contra o rei de Israel, porque Deus trazia o discernimento para Eliseu, de onde o rei ia atacar. E ele dizia para o rei: não vai por aquele caminho, porque o teu inimigo vai estar lá. O rei não ia, mas mandava espias, e eles falavam, de fato tinha lá um exército lá. Isso acontece 1, 2, 3 vezes. O rei assírio fica indignado e fala: por que isso está acontecendo? Quem está me entregando? Tem um traidor aqui, tem um X9 aqui. Então um dos servos dele chega e fala assim: rei, ninguém está te traindo. O problema deles é que eles têm lá um vidente, tem um homem chamado profeta Eliseu, que tudo que você pensa lá no íntimo do seu quarto, ele sabe e ele avisa o rei. Então o rei da Síria falou: vamos buscá-lo. Pela manhã, a Bíblia diz que o servo do profeta, quando abre a janela, olha para aquela montanha, e ele vê todos aqueles soldados inimigos cercando o vilarejo e a casa do profeta. Ele grita: ah, meu senhor, estamos perdidos. Eliseu se levanta de boa, ele olha tudo aquilo e ele não se desespera. Diga: quem está com Deus não se desespera. Eliseu olhou aquele exército para buscar um profeta que nem armado andava. E a Bíblia diz que Eliseu falou assim: Deus, abre os olhos do menino. E os olhos dele se abriram. Ele continuou vendo os inimigos, mas agora ele começou a ver o exército dos anjos de Deus, que eram muito superiores aos inimigos. Pode aplaudir a Jesus. Por que muitos de nós, infelizmente, estamos perdendo a batalha? Alguns estão perdendo a batalha para mentira, outros estão perdendo a batalha para imoralidade, outros estão perdendo a batalha para conversa fiada, outros estão perdendo a batalha para o ataque no trânsito de uma palavra, outros estão perdendo a batalha de uma conversa que não tinha nada a ver em casa, que vira uma guerra, fica 5 dias sem se conversar, porque os olhos estão fechados, ele não consegue discernir quem está por trás. Começa a falar: Deus, me dá discernimento, deixa eu enxergar o inimigo. Se adianta, Deus me mostra. Você vai enxergar. Tem muita gente lutando contra pessoas, sem entender que o que está por trás de pessoas são demônios. Pastor, você está espiritualizando. Gente, nós temos duas vidas. Lá em Evangelho de João capítulo 3, versos 6 e 7, Jesus diz para Nicodemos: quem é nascido de carne é carne, tem uma vida humana. Quem é nascido do Espírito tem uma vida espiritual e humana. Nós temos duas vidas, uma vida natural, uma vida espiritual. Você consegue discernir isso? Existem duas realidades. O problema é que os nossos olhos muitas vezes estão focados em enxergar só essa realidade natural, sem ver o que está por trás. E é claro que tem uns que estão inventando coisa que nem existe no mundo espiritual. Por isso o discernimento. O que é o discernimento? É você entender o que está por trás do que se levanta, se é natural ou se é espiritual. Quem está aqui, diga amém. A primeira lição: se adiante. Se adiante, tem um passo à frente. E como eu me adianto, pastor? Eu me adianto quando eu tenho discernimento, quando os meus olhos são abertos. Paulo, grande apóstolo Paulo Lucas dos gentios, ele perseguia todos os seguidores de Jesus. Ele é um dos que incita a morte de um dos diáconos cheios do Espírito Santo, chamado Estevão. Ele incita a morte, ele é apedrejado, e quem o apedreja inclusive lança as vestes de Estevão aos pés de Paulo. E a Bíblia diz que ele vai até os fariseus, ele vai até os religiosos e diz assim: me deem cartas para que eu possa invadir a casa de todo aquele que se diz cristão, eu vou prendê-los e trazê-los aqui. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Houve um clarão, uma luz muito forte, ele não suportando, cai no chão. Pastor, ele estava a cavalo? A Bíblia não diz que ele está a cavalo, o povo coloca um cavalo ali debaixo dele,
mas a Bíblia não diz que ele estava a cavalo. Não sei se estava ou não, mas ele cai ao chão. Quando ele cai ao chão, a Bíblia diz que ele fica cego. Jesus cegou ele? Não, Jesus só mostrou que ele já estava cego espiritualmente. Ele já estava. Seus olhos ficaram cegados. Ele é levado para uma casa. Depois Jesus manda Ananias orar por ele. E quando Ananias coloca as mãos sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que caíram dos seus olhos como escamas. Diga, os olhos se abriram. Que os olhos se abram. Os olhos se abram. Eu e você precisamos que os nossos olhos se abram, que a gente comece a enxergar o mundo espiritual, tanto os erros que cometemos, como Paulo estava cometendo, quanto os ataques do inimigo que muitas vezes nós não estamos enxergando, quanto o agir de Deus como aquele menino não estava enxergando. Quem está me entendendo, diga amém. A segunda lição que eu aprendo com essa passagem: como vencer o ataque dos inimigos. Como vencer quando os inimigos vêm contra você. Nós precisamos entender o porquê que eles estão vindo. Por que eles vieram contra Jesus, Magno? Eles vieram contra Jesus porque ele tinha um propósito de vida. Todo aquele que encontrar o seu propósito de vida, este vai encontrar resistência das trevas. Vamos entender, pastora Vanessa, a história de Jesus? Jesus, ele nasceu em Belém. Depois de um período ele é trazido a Nazaré e ele é criado em Nazaré. Do tempo que ele estava em Nazaré, pelo menos uma vez por ano Jesus era trazido, e quando ele já era adulto ele vinha sozinho até Jerusalém. Nós vamos entender que mesmo quando ele habitava com os seus pais lá no Egito, é muito provável que eles devam ter vindo para as festas, ou pelo menos para uma festa judaica que seria a Páscoa, porque era uma lei judaica. Então nós vamos entender, Renata, que Jesus ele veio para Jerusalém no mínimo 30 anos. E ele nunca chamou a atenção, Fernanda, de um fariseu, de um religioso. Está me acompanhando? Durante 30 anos, Jesus nunca foi confrontado por um fariseu. Durante 30 anos, Jesus nunca foi perseguido por um religioso. Durante 30 anos, Jesus nunca foi questionado. Durante 30 anos, Jesus nunca foi acusado. 30 anos, por quê? Porque nesses 30 anos ele não manifestou a sua identidade como filho de Deus, e ele não manifestou o seu propósito. Pastor, o que é propósito? Propósito de vida é uma razão profunda que se motiva, que orienta as nossas escolhas e ações ao longo da vida. O que é propósito? Vamos definir. Ele é um senso claro de direção. Você sabe o que você vai fazer. É quando você tem certeza para o que você nasceu. Que infelizmente, segundo Napoleão Hill, quase 80% da população no mundo não sabe qual é o seu propósito de vida. Essa é uma das respostas por conta de crises de ansiedade. Uma das, não é a única. E só sabe o seu propósito quem entende a sua identidade. Então, para que Deus me criou? Eu nasci, qual é a minha identidade no céu? Assim como Deus aparece, Luciano, para Gideão, e Gideão está malhando trigo num lagar, e aquele anjo, uma teofania, diz para ele: homem valente e valoroso. Então ali ele estava revelando a identidade de Gideão. Ele falou: quem, eu? Valente? Não, eu sou o mais frouxo na minha tribo. Eu estou morrendo de medo. Ele falou: não, esse é quem você se tornou, mas essa não é a identidade tua no céu. Teu nome no céu é Gideão, o valente. Quem está me entendendo, diga amém. Lorival, qual é o nosso nome no céu? Você já parou para entender qual é o teu nome no céu? Luciano, o libertador. Qual é o teu nome no céu? Jefferson, o adorador. Quem está aí, diga amém. Qual é o teu nome no céu? Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Pastor Dodô, o conselheiro. Qual é a tua identidade? Não estou falando de título, eu estou falando de identidade. Quem não sabe a sua identidade não conhece o seu propósito. O propósito de Deus na minha vida é ensinar. Eu nasci para ensinar gente. Eu nasci para isso. Eu vivo isso no ministério e vivo fora do ministério. Onde eu vou, eu estou ensinando. Às vezes até quem não pede para eu ensinar, eu sou meio metido, tem que parar. Eu nasci para dar aula. Pastor, pode chamar de professor, chama de professor, de treinador, de ensinador, o que você quiser. Mas eu nasci com esse propósito, foi para isso que Deus me capacitou. Eu tenho uma identidade, amém, queridos? Durante 30 anos Jesus veio a Jerusalém
E durante 30 anos ele passou pelos fariseus, ele deve ter cruzado com o sumo sacerdote, nem visto por eles ele foi. Mas quando Jesus desceu, passou pelo Jordão, foi batizado, foi levado pelo Espírito Santo, eu preguei esses dias sobre isso, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, foi o Espírito que levou ele para ser tentado. E ele desce depois dos 40 dias de jejum, ele já desce fazendo milagre. Diga assim, ele se revelou. Diga, a identidade dele foi revelada. Começou a perseguição. Por que o inimigo se levanta? Quando você encontra teu propósito. Tem gente falando, então eu vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho na minha, que eu não tenho embate, mas também não tem resultado. Você pode até se esconder, mas você não vai viver o que Deus te chamou para viver. Pode dizer um amém sobre isso? Você entendeu? Não vai. Quando Jesus revela o seu propósito, ele começa a revelar quem ele era, sem ele falar, até porque muitos milagres ele fazia, ele falava, não conta para ninguém. Quando alguém dizer o Messias, ele falou, quieta, fala nada. Mas não tinha como. Quanto mais ele revelava o seu propósito, mais as pessoas entendiam quem ele era. Porque a identidade revela o propósito, e o propósito mostra quem nós somos em Deus. Você está me entendendo? Pastor, eu comecei a enfrentar ataques. Pastor, não é nem resultado de pecado não, retaliação de pecado não, mas eu comecei a enfrentar ataques, o inimigo começou a vir atrás de mim. Se ele começou a vir atrás de você, é porque você está encontrando o propósito e Deus está começando a te usar. Está começando a te usar. Porque quando você não incomoda o inferno não vai fazer nada. O inferno não está preocupado com o crente que vem no culto. O inferno está preocupado com o crente que começa a pregar o evangelho. O inferno está preocupado com o crente que fora da igreja começa a orar por cura. O inferno está preocupado com o crente que começa a falar de Jesus para as pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Você está me entendendo isso? Então a segunda lição é que nós precisamos entender por que o inimigo se levanta. É quando você tem um propósito de vida, ele vai se levantar, ele vai vir contra você. Os religiosos, eles não suportavam esses 3 anos que Jesus começou a fazer milagres. Preste atenção, o que Jesus fazia que era contra os religiosos, Vanessa? O que ele fazia, pastora Vanessa? Ele não fazia nada que era contra eles. Ele curava, ele libertava, ele pregava e ele alimentava o povo. Ele só começou a trazer confrontos mais específicos aos religiosos quando eles começaram a atacá-lo. Aí sim ele se levanta. Mas Jesus estava só fazendo o que já havia sido profetizado que ele ia fazer como Messias. Por que aqueles homens ficaram tão indignados? Não era porque Jesus estava provocando eles, era porque Jesus estava fazendo o que eles não conseguiam fazer. E aí o inimigo se levantou. Pastor, estou sofrendo ataques terríveis, você não tem ideia. Preste atenção. Isso não é depois que você começou a se posicionar, você começou a arrumar a tua história, você começou a se santificar. E tem gente que depois começou a se santificar, o inimigo começou a bagunçar lá dentro da casa dele. É luz acendendo que ninguém acendeu, é barulho, é pesadelo, é ataque, é vizinho que nunca teve problema, de repente começa a ter treta. Quem está me entendendo, diga amém. Começa a levantar. Gente que caminhava do seu lado, de repente começa a virar seu inimigo. Jesus teve um dos discípulos que o traiu. Como que não vai levantar? Meu Deus, mas era meu amigo. Meu Deus, mas era dentro de casa. Pois é. Jesus era um que dormia ao lado dele e comia na mesa com ele. É assim que acontece. Porque o teu propósito revela o ataque do seu inimigo. Agora, uma coisa é importante nós entendermos sobre o inimigo. Tudo que eu e você muitas vezes enfrentamos são pessoas talvez se levantando, nos atacando, são situações desconfortáveis, são ataques, opressões na nossa alma. Nós precisamos entender, esse inimigo mor, vamos dizer assim, esse inimigo que tem provocado esses ataques, a Bíblia chama Satanás de o adversário. Agora eu pergunto, de quem ele é o adversário? De quem ele é o adversário? Ele é o adversário de Deus? Não. Eu vou perguntar de novo, você vai me responder. Ele é o adversário de Deus? Ele não é o adversário de Deus. A Bíblia chama o adversário, a tradução de Satanás do hebraico é o adversário do homem.
De Deus ele já foi um derrotado. Satanás não faz nada que ele não seja liberado para fazer. Ou seja, pelos nossos pecados, nós dando legalidade para ele, ou quando Deus diz, pode fazer. Quando ele vai atacar Jó, ele vem com aquela conversinha mole, é Deus que libera. Falou, então pode tocar. Ele não faz nada. De Deus ele é um derrotado, Priscila. Quem está me entendendo, diga amém. Mas ele é um adversário nosso. Ele é um inimigo nosso. Ele se levanta contra as nossas vidas. E ele vai levantar situações como eu falei. Aqui no mínimo aí talvez 600 soldados. Quando ele levanta para atacar, ele vem com força. Ele não vai vir de qualquer jeito. Ele sabe onde você está, o que você está fazendo e qual é o propósito dele, te parar. Falei, por quê? Porque o inimigo sabe que quando você começar a viver esse processo, ele vai ser destronado na sua vida. Aí ele vem com 600. Jesus estava com quem? Pedro, Tiago e João. Era Jesus e 3 discípulos, estava em 4. Os inimigos vieram com quase 600. Veio para poder pará-lo. É um alvoroço das trevas. Mas uma coisa que mais me fascina é que quando esses homens chegaram para prender Jesus, ele já sabia pelo que eles vieram. Por quê? Porque ele já discerniu. Diga, um passo à frente. Ele já sabia o que ia acontecer. Agora, como que ele discerne? Terceira lição. Como é que nós conseguimos discernir, Vinícius? Como é que nós conseguimos desenvolver esta capacidade espiritual de enxergar o que é ataque humano, o que é ataque maligno, como responder esses ataques? Eu já falei para vocês que Jesus tinha ido fazer no Getsemane. O que ele foi fazer no Getsemane? O que ele foi fazer no Getsemane? De novo? Orar. Como é que eu consigo desenvolver discernimento espiritual? Tem um curso de discernimento espiritual, pastor? Faz uma escola para nós. Faz a escola como a gente discernir. Gente, a única escola que eu conheço para você desenvolver, eu posso fazer uma escola para te explicar o que é, mas a única escola que você vai desenvolver discernimento espiritual é a escola da oração. Jesus era o Deus aqui na terra, amém, queridos? O Deus aqui na terra. Se ele é o Deus aqui na terra, Emanuel, Deus conosco, eu pergunto para você, ele precisava de oração? Se ele é o próprio Deus, é orar dentro, do papel da Trindade para ele mesmo. Mas agora ele veio como homem. E a Bíblia diz que constantemente ele estava em oração. Vai pegar na Bíblia, ele falou para os discípulos, vão na frente para Genezaré, e para Gadar, ali no mar de Genezaré. E ele vai onde? Orar. E a Bíblia diz, e ele estava com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, fazendo o quê? Orando. E antes dele se entregar à morte, onde ele estava? Orando. Qual é o papel da oração? É o relacionamento que eu e você desenvolvemos com Deus, porque é na oração que nós nos atualizamos. Diga assim, quem ora se atualiza. Diga, quem não ora se desespera. Quando ele ia orar, era ali que ele era atualizado. O que me chama a atenção nessa passagem, que a Bíblia diz que ele, no verso 4, volta lá comigo no verso 4, diz ali, sabendo pois Jesus todas as coisas que haviam de vir. Será que ele já sabia nos 3 anos, ou é que foi revelado para ele naquele momento? Eu sinceramente não sei responder para você. Se ele já sabia tudo, se tudo tinha sido revelado, ou se era revelado mediante o que ia acontecer. Eu particularmente entendo que estas conversas que Jesus tinha com o Pai ia dando discernimento e ia revelando o que iria acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a realidade nossa. Independente de Jesus já saber antes, ou ficar sabendo naquele momento, o que eu e você precisamos entender, que quando eu e você vamos para o nosso tempo de oração, e não é aquele tempo de oração raso, é aquele tempo de oração de relacionamento, é naquele tempo de oração que Deus começa a revelar o que está por vir. Por que nós somos tão atacados, Anderson? Porque infelizmente a maioria dos crentes não ora. Ele não ora, ele não faz devocional,
ele não se relaciona com Deus. E ele se desespera quando o ataque vem. Ai, Jesus, o inimigo veio. Jesus fala: já queria te avisar isso ontem. Você só não parou para me ouvir. Às vezes ele te acorda na madrugada, você fica bravo. Ai, que draga, insônia de novo. Vai, toma um remédio para dormir. Ele falou: fui eu que te acordei, abençoado. Deixa eu falar com você. Tem gente que está falando assim: meu Deus, toda madrugada eu estou acordando, meu sono está ruim. E Deus está falando assim: toda madrugada eu estou querendo falar contigo e tu está fugindo. Não estou dizendo que todo mundo que tem insônia é Deus querendo falar, mas pensa num povo que talvez tenha uma parte aí que Deus anda buscando falar com ele e ele está fugindo. O discernimento vem na oração. O discernimento vem no relacionamento. O discernimento vem na busca que eu e você temos com o Senhor diária. Essa é a segunda lição. Como é que eu me adianto? Como é que eu desenvolvo esse discernimento? Lá em Mateus 26:36, assim: então chegou Jesus com ele no lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Esse era o lugar que ele vivia sempre. Eu preguei alguns dias atrás sobre a oração, sobre o poder que há na oração. A oração não é você falar para Deus uma coisa que você já sabe, ou que Deus já sabe, melhor dizendo. A oração é você ter um relacionamento com Ele. É quando você abre. Hoje no meu devocional, hoje no meu tempo com Deus, Deus me trouxe um discernimento que eu precisava. Algo que eu já estava sentindo que estava acontecendo, já estava assim meio que no ar, e eu estou alguns dias assim tentando entender. Hoje no meu devocional foi pá, Deus respondeu, como Ele descendo do céu e falando comigo. Pastor, por que Deus não fala comigo? Porque a gente não para ouvi-lo? Não para ouvir. E a última lição que eu aprendo nesse texto é que se eu quero entender quem é meu inimigo, estar um passo à frente, discernir esse ataque, quem é e como ele vai fazer, eu preciso estar preparado para as armas deste inimigo. A Bíblia diz que aqueles 600 homens, eles vieram com porretes e espadas, com tochas e lanternas. Eles acreditavam que ia acontecer ali uma carnificina, e eles vieram com sangue nos olhos. Mas eu quero chamar a sua atenção. Volta comigo lá no verso 5, por gentileza. Lá no verso 5. A quem buscai? Verso 5. E responderam: a Jesus o Nazareno. E disse-lhes Jesus: sou eu. Judas, que o traía, também estava com eles. Ele estava coordenando aquela comitiva. Verso 6. Então, pois, quando Jesus disse: sou eu, aqueles homens recuaram e caíram por terra. Vamos, quando a gente lê, fica até meio romance assim, né? meio superficial. A gente fica imaginando. Qual que é a visão que muito tempo eu tive antes de estudar um pouco? Que veio uma meia dúzia de soldado com Jesus, com umas varinhas tipo uns cabos de vassoura. Judas veio perto. Isso no tempo que eu não li a Bíblia, né? Eu imaginava que Jesus ele só é revelado quando Judas beijou o rosto, porque essa é a visão que a gente tem. Por que Judas precisava dar de um sinal? Porque Jesus era tão parecido com os seus discípulos que ninguém sabia quem era quem. Olha o papel do discipulado. Qual que é o papel do discipulado? É quando a pessoa que eu estou discipulando se torna igual a mim, e eu me tornei igual a Jesus. Você está aí? Diga amém. Se você tem discipulado, gente, as pessoas estão se tornando igual a você. Mais do que isso, você é igual a Jesus, porque também não adianta o cara se tornar igual a você e você está meio perdido, você vai perder o povo, né? A gente tem que pensar muito nisso. Quem está aí, diga amém. Mas olha aqui a visão que eu tinha, que Jesus ele está meio que se escondendo atrás de Pedro, Tiago e João. Então Judas tem que encontrar ele, dar um beijo na face, e os caras vêm e prendem ele. Mas não é isso. Vem uma corte de soldados, de no mínimo 400 soldados, 370. Esses soldados se aproximam. Jesus se adianta quando vê aquele povo, porque ele já sabia o que ia acontecer, o pai já tinha revelado para ele. Ele se adianta, um passa à frente e pergunta: o que vocês estão procurando? E aqueles homens disseram: procuramos o Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi assim, a ideia que a gente tem, Jesus falou: eu sou. E os caras assim deram uma leve brisa, voltaram. Não, a Bíblia diz: caíram por terra. Diga comigo: caíram por terra. Diga: foram para o chão.
Eu li esses dias um historiador falando que estes homens, foi tão impactante o que aconteceu ali, que eles caíram no chão quase que como mortos. Eles ficaram quase que paralisados. E o que Jesus fez? Ele só declarou: eu sou. Ele só revelou quem? A sua identidade. Por que isso foi tão poderoso? Porque a identidade de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Não importava o tamanho da arma do inimigo, não importava como eles foram habilitados, não importou o tamanho do exército, somente ele declarando: eu sou, pam, os caras caíram. Diga comigo: há poder no nome de Jesus. Agora, por que muito crente está sendo derrotado? Porque ele canta essa música, mas não vive. Quando o inimigo se levanta, ele recua. Quando ele é oprimido, ele recua. Quando a doença espiritual, a enfermidade espiritual chega, ele recua. Ele canta, mas não acredita no que canta. Há poder, e preste atenção, não é apenas uma expressão bíblica, é uma verdade. Eles perguntam, quando Jesus pergunta: quem procura? Senhor Jesus, ele falou: eu sou. Pão, os caras caíram. Por quê? Porque saiu poder. Saiu poder. Alguém uma vez disse assim: não, porque os anjos se manifestaram. Ele nem precisou dos anjos. A palavra dele tem poder. A Bíblia diz que quando ele voltar à segunda vinda, quando ele voltar na segunda vinda, lá na guerra do Armagedon, o exército do anticristo estiver contra os pequeninos, que são os judeus, ele virá com um cavalo branco e todo olho verá. Dá uma glória a Deus por isso. Então o inimigo está pronto para atacar. A Bíblia diz que uma espada vai sair da sua boca, e a besta, o falso profeta, serão derrotados, aprisionados, e todo o exército do anticristo vai ser morto com uma espada. Essa espada fala do quê? Uma palavra. Por isso que a Bíblia diz: pelas tuas palavras serão justificados, e pelas palavras serão condenados. O que você fala pode ser poderoso para ser destrutivo, e o que você fala pode ser poderoso para edificar. Agora, acima de que eu e você falamos, quando nós declaramos o nome de Jesus, quando você tem autoridade, não tem inimigo que fica de pé.